Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anuncia boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncia boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus, eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará, e eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra, que o Senhor nos ajude a entendê-la mais, assim, ó Deus, fortalecendo a nossa fé, a nossa esperança na vinda do Senhor, na proteção e no cuidado do Senhor. Deus, fale conosco mais uma vez, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos devem estar ficando um pouquinho mais habituados com a passagem. Eu vou repetir algumas coisas, não vou repetir o sermão, mas trazer uma ideia de sequência aqui para nós. Isaías 40 é uma mensagem de salvação, é um anúncio da graça de Deus. E nós podemos perceber que o Evangelho é essa mensagem de paz, de salvação para nós. Ele começa dizendo: consolai, consolai o meu povo. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de paz, de consolo. Nós temos tentado trazer essa ideia, né? A mensagem de Jesus, ela sempre chega com graça, com alegria, mostrando perdão, mostrando salvação. Estar com Jesus não é fazer uma entrevista de emprego, né, e ficar na dúvida se seremos aprovados. Mas estar com Jesus é ser resgatados por Ele, de mortos a vivos, pelo seu chamado. Então, como nós temos falado, podemos ter uma visão equivocada, pensando que Deus é alguém que está contra nós, aquele Deus que vai punir, né? Mas nós sabemos que Deus é um Deus de amor. Também outra visão errada é a ideia de que eu preciso fazer algo melhor, eu preciso buscar a Deus para que Deus me aceite, eu preciso tirar uma nota. E aí a gente sempre fala, né? Para ser aprovado por Deus você tem que tirar 100. E como a gente não tira 100, então não é pelas nossas obras que nós temos Jesus, mas é a mensagem da graça. E quando Deus manda aqui nosso Isaías falar com o povo, consolai, consolai, essa mensagem de consolo, né, é dita aqui: falai ao coração
de Jerusalém. Fale para eles, fale e toque no coração daquelas pessoas. E essa é a mensagem que Deus tem para o nosso coração. A sua iniquidade está perdoada, o seu pecado foi coberto, a dívida foi paga. É maravilha nós ouvirmos essa mensagem da graça e aceitarmos essa mensagem, para que a partir dela nós tenhamos a nossa vida transformada, renovada. Vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai a vereda do ermo, a vereda nosso Deus. A mensagem foi anunciada, nós fomos salvos, e a partir desse momento nós aguardamos a vinda desse rei. E enquanto nós aguardamos, o Senhor está nos chamando para endireitar os nossos caminhos, para não mais andarmos conforme o nosso passado, conforme o mundo, mas olharmos para o Senhor. E aí a gente já viu aqui algumas vezes: todo vale será aterrado, todo monte, todo outeiro será abaixado, e o que é tortuoso se endireitará, e o que é áspero se aplanará. Quando nós chegarmos nos céus, nós estaremos perfeitos. Lá não haverá obstáculos, não haverá orgulho, não haverá desonestidade, aspereza. E esse preparar do caminho é o nosso arrependimento, a nossa consagração. É um caminho que nós temos dia a dia para buscar o Senhor. O cristão que foi consolado com a mensagem da graça, que o seu pecado foi coberto, ele busca o Senhor, não abandona o Senhor, e assim ele caminha. Aguardamos esse dia, quando a glória do Senhor se manifestará, toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse. O Senhor vindo em glória, o Senhor sendo alguém que veio reinar. Eu estava relendo essa mensagem hoje à tarde, e quem participou da aula da escola dominical vai perceber muita semelhança dessa ideia do rei que vem, daquele que é destronado, da transformação que acontece. E é exatamente isso que nós estamos vendo aqui, a progressão. O povo estava cativo, e essas mensagens elas sempre têm esse tripla aplicação, né? O povo cativo lá no deserto, que seria liberto, construção do novo templo. A vinda de Jesus, o reino que chega, e aí também a glória de Deus se manifestando. Mas o terceiro momento, quando Jesus voltar, e a glória se manifesta. E a mensagem ela é a mesma. Isaías pregou, João Batista pregou, preparem o caminho. E nós aqui anunciamos e pregamos, preparem o caminho do Senhor, porque a glória do Senhor se manifestará. E não é mentira, pois a boca do Senhor o disse. É a promessa de Deus. E aqui na semana passada, então, nós estudamos o verso 6, quando diz: uma voz clama. E alguém pergunta: que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Como disse, não vamos repetir tudo, mas a mensagem central estava relacionada à questão de que o Senhor está fazendo uma comparação dos reinos desse mundo com o reino de Deus. Os reinos desse mundo passam, o homem passa, seja ele o rei mais poderoso ou mais frágil. A carne é como erva, é como alguém passageiro. Mas a palavra do Senhor, e aqui não é só a palavra Bíblia, mas o Senhor, Ele não passa. A gente viu mais ou menos algumas coisas como isso: somos frágeis, como a grama que seca, as flores que murcham. As nossas conquistas são temporárias, mesmo as maiores glórias humanas passam, mas há esperança. Porque quando se é retirada a esperança dos reinos desse mundo, há uma oferta muito maior do reino de Deus. A esperança está na palavra, que permanece para sempre. Está em Jesus, no qual encontramos a vida eterna. Esse é
o nosso Deus. Então lembram, nós estudamos esse versículo dizendo assim, Deus disse, clama, e o profeta diz, o que eu vou clamar? E a mensagem foi essa, a carne, o homem, passa, e Deus permanece para sempre. E essa mensagem, ela está relacionada com, desde o primeiro versículo, porque um povo estava ouvindo a mensagem, consolai, consolo, vocês foram perdoados, mas esse povo ainda se via no mundo onde os reinos do mundo dominavam, onde o mal dominava, e como que eles poderiam entender essas coisas? Como que eles pudessem ser libertos de Babilônia? Então, essa pergunta foi respondida a partir desse versículo. Isaías fala, olha, esses poderes, Babilônia e tudo mais, são transitórios, são como flores silvestres, não devem ser temidos, são como grama, não são nada. Ou seja, não tenham medo, vocês têm no Senhor a libertação, você pode ser liberto de todo esse mal. E nós então percebemos, né, que embora nós somos frágeis, nós não estamos derrotados, nós não somos derrotados, nós não somos cativos pelos problemas, mas nós temos a nossa esperança naquele que é o poderoso, o Rei dos Reis. Então a gente chega aqui no versículo de hoje, verso 9, quando aqui há uma nova voz, há uma proclamação, e aqui tem muito conteúdo nesse único versículo. Tu, Sião, que anuncia boas novas, sobe a um monte alto, tu que anuncia boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e diz às cidades de Judá, e eis aí está o nosso Deus. Sião que anuncia boas novas. Se você quiser manter sua Bíblia aberta no verso 9, a gente vai passar uns pedacinhos por pedacinhos aqui. Aqueles que receberam a mensagem, agora eles são chamados a anunciar essa mensagem. Eles se tornam arautos para outros. Sião não é apenas receptora das boas novas, mas proclamadora das boas novas. Então Isaías está dizendo, anuncia essas boas novas. Sobe ao monte alto, tu que anuncia as boas novas a Jerusalém. Boas novas, né? É uma palavra no Antigo Testamento, e a tradução dela significa evangelho, ela está relacionada à própria palavra de Jesus, à própria mensagem de Jesus. A vinda de Deus é a boa nova, a vinda do Salvador, a vinda desse Rei que governará todas as coisas. Irmãos, não há mensagem mais importante do que essa, em todas as épocas, mas pensando nos dias de hoje, quando as pessoas estão sem esperança e cada vez levam um susto novo, uma notícia mais desesperadora, e parece que saber das notícias tem causado um grande mal para as pessoas, que ficam o tempo todo vendo notícias ruins e se assustando. Não sei se você se assusta ainda, né? Mas muitas dessas notícias não são só fake news, né? Estão acontecendo mesmo. Então a gente não sabe o que vai acontecer, o que não vai, né? Qual a mensagem que nós temos, tanto para nós como para as pessoas que estão vivendo nesse mundo? Nós temos um Salvador. Essa vida, mesmo durando alguns anos ou muitos anos, ela não vale nada. Ela não vale nada comparado ao reino de Deus. Estou dizendo que as coisas não têm valor. Tem muita coisa boa, né? Nós temos nesse mundo que também são as coisas de Deus.
Mas nós temos uma mensagem de esperança baseada na eternidade. E olha que nós somos chamados a proclamar: levanta a voz fortemente, fortemente, sem timidez, com coragem, aproveite as oportunidades. Nós muitas vezes lamentamos demais os problemas e deixamos de pregar fortemente a palavra. A boa notícia deve ser proclamada com coragem, com clareza. Qual é a mensagem? Ainda no verso 9: eis aqui está o vosso Deus. Repare que aqui não é uma proclamação de que um Deus chegará, o rei virá, mas ele já está aqui, Jesus é vivo. A mensagem é: Jesus está aqui. O Deus presente manifesta na nossa vida. Nós podemos experimentar, e quando nós experimentamos, nós podemos mostrar para outras pessoas. É difícil você passar uma receita de algo que você não experimentou, mas à medida em que nós experimentamos, nós temos detalhes nos quais nós podemos passar para os outros. E como é bom a gente ter essa companhia de Deus, do Espírito de Deus, da presença de Deus, e poder falar para outros que Deus maravilhoso é esse, que existe, que habita em nós, que transforma a nossa vida. E eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará, e eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a recompensa. E eis que virá com poder. Como na mensagem de hoje, a estátua de Nabucodonosor, cheia de poder, cabeça de ouro, e ela um corpo inteiro. Mas vem o Senhor e derruba, destrói aqueles reinos. Este é o Senhor poderoso, o Senhor que vem com poder. Poder e autoridade é a primeira parte aqui. Domínio, força do guerreiro. Nós vamos ver na segunda parte que é um Deus, o pastor, um Deus amável, mas não deixa de ser o Deus forte. A força que tem um propósito específico. O Deus que vem com galardão. Eis o Senhor que virá com poder, e seu braço dominará, e eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a recompensa. Deus vem trazendo a recompensa. Ele julga os inimigos, mas ele vai abençoar aqueles aos quais são seus filhos. Por isso nós aguardamos com esperança e alegria o Senhor. A ternura do pastor é relatada no verso 11. Como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele as guiará mansamente. A transição de um rei poderoso para um pastor. O mesmo Deus poderoso que enfrenta os inimigos é infinitamente terno com o seu rebanho, amável. Recolherá os cordeirinhos. Aqui mostra cuidados específicos. Os levará no seu regaço, no seio. Sabe aqueles panos lá, não sei explicar muito bem, que algumas mães enrolam a criança, próximos ao peito. Que intimidade é essa que é colocada aqui? Como Deus cuida de nós como um filho próximo ao seu coração. As que amamentam, ele as guiará mansamente. É da ideia de sensibilidade. Um pastor que, se precisar andar mais devagar, ele vai andar.
Ele vai dar um cuidado especial a esses que tanto precisam. Jesus disse: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Essa é a mensagem de Isaías. Como eu disse, o Senhor vem, mas não é uma mensagem para nós cristãos de desespero, de ameaça, mas Ele traz uma mensagem de paz e de consolo para nós. O quanto nós precisamos descansar, irmãos, neste Deus que nós cremos, que nós confiamos, que nós cantamos, né? Que Ele é tudo para nós. O quanto nós podemos descansar e confiar no Senhor. Diante dos obstáculos, das dificuldades da vida, nós devemos descansar no Senhor. Saber que o Senhor Deus, tudo está cuidando. E como nós falamos na semana passada, se nós temos dificuldades, é exatamente pela estrutura que nós temos, porque todos nós somos frágeis. Mas saber que nós somos frágeis nos remete a essa necessidade de buscar o Senhor. O mundo pode viver tantas incertezas, mas nós temos essa certeza baseada na palavra de Deus. A mensagem de hoje também nos alerta a divulgar aquilo que aprendemos, a anunciar as boas novas, erguer a voz fortemente. É a missão da igreja, dizer: eis, aqui está Deus. Irmãos, a evangelização, ela é algo que deve acontecer naturalmente, no dia a dia, onde nós estivermos andando, às vezes esbarrando com uma pessoa, até mesmo uma pessoa que talvez venha pedir um dinheiro na rua, um amigo que você lembra, e você fala: poxa, aquele amigo meu ia na igreja, quanto tempo que ele não vai à igreja? E você se determina a levantar da sua cadeira, do seu sofá, da sua casa. Nós somos muito tímidos, às vezes achando que vamos incomodar as pessoas, e incomoda a pessoa lá então. Mas fale de Jesus. Você sentiu esse desejo de falar de Jesus para alguém? Fale. Quantas pessoas nós conhecemos na nossa cidade que talvez não estão em igreja alguma? Nós precisamos anunciar, falar de Jesus. Quantas oportunidades, irmãos. Às vezes a gente encontra com pessoas e fala: esse aí não tem jeito não, esse aí é espírita, esse é não sei o quê, esse é político. Tadinho do político, né? Mas talvez seja esse que Deus deu a oportunidade para você falar, para você anunciar. E não só falar, como a gente tem visto da necessidade de acompanhar essas pessoas, de mandar uma mensagem, até pelo WhatsApp mesmo, uma mensagem bíblica, tendo oportunidade, falar mais de Jesus, convidá-los à igreja. Eu sei que nós precisamos cuidar dos nossos irmãos, né? Que se afastam. Mas nós vamos ficar a vida inteira cuidando dos mesmos irmãos que sempre se afastam, e sempre voltam, sempre se afastam, sempre voltam. Talvez sim, mas e outros? Precisamos também ir atrás de outras pessoas que precisam de Jesus. Que a nossa vida, irmãos, e que a nossa igreja seja esse instrumento para preparar o caminho. Quando nós ouvimos aqui sobre preparar o caminho, é o próprio Senhor que vai preparando o caminho para a sua chegada. Mas como que Ele faz isso? Colocando no nosso coração desejo de arrependimento, desejo de consagração. Aquele que está embaixo, Ele levanta; aquele que está se achando, Ele humilha. E aí o torto Ele endireita. Prepare o caminho do Senhor.
Jesus está voltando. Essa mensagem que nós continuamente ouvimos e lemos na palavra de Deus. Hoje mesmo, como eu falei, hoje cedo nós falamos essa mensagem. E é a mensagem que Deus coloca no nosso coração, colocou no meu coração nessa noite para trazer para nós mais uma vez. Que amor, tanto amor o Senhor Deus tem por nós. Vamos nos colocar em pé? Vamos orar. Pai querido, nós agradecemos a Ti, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá, de mais uma vez, Senhor Deus, ouvimos a voz do Evangelho, Senhor Deus, que nós temos esperança, e essa esperança é Jesus, que nós não temos no reino desse mundo um pastor que cuida de nós, mas temos o Supremo Pastor, que está nos céus, e que nos abençoa aqui na terra, e que um dia voltará. Ó Deus, esse dia será glorioso, e que nós possamos almejá-lo, e que desde já nós possamos ver a Tua glória e refletir a Tua glória a tantos que necessitam. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, pela Tua mensagem, pelas nossas vidas. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.